Olá pessoal, boa tarde. Sou eu, Frank Martins, de volta em mais uma live aqui do Jornal Popular. Essa live que é transmitida nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e daqui a pouquinho também no nosso site, no popular.com.br. Essa live que é transmitida aqui do nosso web estúdio no setor Serrinha, em Goiânia. Muito boa tarde a você que está nos acompanhando nessa quinta-feira, dia 9 de abril, na véspera da Sexta-feira Santa. E hoje nessa live nós vamos abordar um tema que está aí na boca de todo mundo. Teve ontem em destaque no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Hoje nós vamos abordar a hidroxicloroquina, conhecida aí também como a cloroquina. Nós vamos falar sobre ela, vamos abordar. E aí, para conversar conosco sobre a cloroquina, seus efeitos, os estudos, o que se sabe da parte da ciência da cloroquina, nós convidamos uma pessoa da área para conversar conosco. Nós chamamos o diretor secretário do CRF daqui de Goiás, o Daniel Jesus. Daniel, muito boa tarde. Como vai, Daniel? Muito bem, Frank. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para elucidar cada vez mais a população aí sobre essa terrível pandemia. As siglas, para quem não sabe, o CRF é o Conselho Regional de Farmácia daqui de Goiás. E hoje nós vamos abordar essa questão da cloroquina nesse campo da ciência mesmo, no campo dos estudos. Já quero deixar bem claro aqui, nós não estamos apoiando, nós não estamos discordando, nós estamos informando a você, trazendo informação para você como profissional da área, para que você tenha informação, tenha dados, tenha conhecimento para poder entrar num diálogo e não ficar só num achismo, só num sentimento. Daniel, para começar o nosso bate-papo aqui, nossa live, nossa conversa aqui para os nossos amigos assinantes, internautas, web espectadores aqui do Popular, o que é a hidroxicloroquina e a cloroquina? É a mesma coisa? São diferentes? O que é uma coisa e o que é outra coisa? Opa! A primeira diferença das duas está exatamente no nome, né? A cloroquina é o derivado mais antigo, né? Dos derivados lá daquelas plantas que foram desenvolvidas no começo do século passado para o malária, a quinina. Através da quinina, adicionaram um átomo de cloro na quinina, então gerou a cloroquina. Um bom medicamento comparado com a quinina original. Mas depois, com o passar dos anos, aí, nos últimos 30 anos, notaram uma forma mais estável, mais hidrossolúvel, um pouco mais tolerável ao organismo, que é a hidroxicloroquina. Então, quando entra no organismo, na verdade, né, o radical quinina é o que vai fazer o efeito. Mas então, nós temos a cloroquina, que é um derivado mais antigo, e a hidroxicloroquina, que é um derivado menos tóxico e mais ativo do derivado quinino principal no tratamento da malária e lúpus eritematoso. E agora no tratamento aí experimental da Covid. Daniel, então, para especificar aqui para quem está nos assistindo, eu também quero convidar a quem está assistindo a nossa live aqui, falando que vocês podem participar, vocês só não podem como devem participar aqui da nossa live. Vocês podem mandar comentários, podem mandar sua pergunta, sua dúvida, através dos comentários aqui do Facebook, que eu repasso para o Daniel e ele responde na hora aqui para você. Daniel, então, como você está falando, a cloroquina, a hidroxicloroquina, não é um medicamento novo, não é? Não, é um medicamento bem antigo, tá? A hidroxicloroquina tem mais de 30 anos, mas a cloroquina, que é o radical mais ativo, que também é utilizada no tratamento, é um medicamento com mais de 70 anos de mercado, tranquilo. E é um medicamento que, para o fim pelo qual ele já é estudado e está bem estabelecido, é bem útil e é um dos poucos representantes da classe nesse sentido. Sim, esse medicamento que vem sendo amplamente divulgado e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele está ainda em fase de teste para ser usado contra a Covid-19, não é? Sim, ele teve, né, o que fez, né, esse burburinho todo, foi um estudo, né, que foi publicado recentemente na Itália, mas feito na China, onde eles fizeram um estudo pré-clínico. O que é um estudo pré-clínico? É um estudo preliminar sobre a eficácia dela, né, como agente antiviral. E mostrou-se nesse estudo uma diferença interessante do estudo comparando com a droga placebo.
Toda vez que você faz um estudo com uma droga, você compara o efeito dela, né, na presença e na presença de uma outra substância que não tem atividade farmacológica conhecida. Então, mostrou-se uma diferença interessante. Lembrando que é um estudo não controlado, um estudo muito pequeno, né? E agora, a partir desse estudo pré-clínico, no mundo tem vários delineamentos para o quê? Diferenciar esses grupos de estudos. Ou seja, se realmente ela diminui mortalidade, se realmente ele tem eficácia antiviral, se realmente ele melhora em qual fase da doença é o ideal de ser tomado, qual que seria a dose mínima terapêutica a ser utilizada, porque o que a gente tem são estudos de outros tipos de patologia. Quando você muda a indicação terapêutica, você muda o perfil da droga, inclusive dose e tolerabilidade, tá? Inclusive, a gente tem que lembrar que o tipo de paciente também é diferente. Malária, lúpus, é uma doença crônica, então o uso é um tipo de uso, enquanto a Covid-19, né, a infecção pelo vírus SARS-2, é uma doença mais aguda. Então, a gente precisa elucidar bastante coisa. Assim, eu que tenho experiência em farmacologia, a gente dá até um pouco de dó das pessoas de estar tão empolgada, né? Quando a gente vai falar, oh, poxa, tem muita água para passar debaixo da ponte para ele ser um medicamento com comprovação científica clínica. Quando a gente fala isso, às vezes a pessoa se ofende. Você está torcendo contra. Não é uma questão de torcida. É uma questão de tempo que, naturalmente, qualquer medicamento, e este está até ultrapassando limites éticos e legais para o estudo devido a essa pandemia, porque é normal acontecer isso. A gente precisa aí de pelo menos umas 3.000 exposições, 4.000 exposições controladas para a gente ter uma elucidação completa. Já tem algumas pré-publicações, algumas mais animadoras, outras nem tanto. A Fiocruz soltou uma mostrando uma diferença de mortalidade não tão significativa no uso no paciente grave, né? Outros estudos lançados pela Universidade de Massachusetts mostram um pouco mais empolgado, mas por enquanto todos os estudos são unânimes na sua conclusão. Necessita de mais testes clínicos para estudar totalmente nesse sentido. Óbvio, quando o paciente está numa situação grave, justifica a utilização, né, experimental. Então tem que lembrar que é uma utilidade experimental. As pessoas falam, o Ministério da Saúde tem que preconizar. Ele preconiza se o médico escolher. Lembrando que o médico ele pode escolher de acordo com o paciente, de acordo com a família do paciente, de acordo com o risco que esse paciente tem, oriundo em detrimento ao risco de efeitos colaterais que o medicamento pode trazer. Sim, Daniel, eu vou pegar já algumas perguntas aqui, as pessoas estão começando a participar da nossa live. Eu vou começar com a pergunta da Natália Lima e vou complementá-la. A Natália está perguntando assim, e como estão os estudos em relação ao coronavírus? E junto a isso, essa pergunta que ela está falando do estudo com o coronavírus, é saber o seguinte, assim, é que não há evidências realmente sobre a eficácia dessa droga contra o vírus, né? Mas e nem a sua segurança em relação ao uso dela. E por isso, então, as pessoas não devem avançar nas farmácias, ao mercado, em cima desse remédio neste momento, não é? A automedicação ela é totalmente descartada, tá? A utilidade, né, do hidroxicloroquina, ela precisa inclusive ser associada a outras drogas, como é o exemplo a azitromicina, para que tenha um perfil, e cada paciente vai necessitar de outros medicamentos. Não é só a hidroxicloroquina que está entrando nesse arsenal. Inclusive tem drogas estudadas no Brasil que estão tendo resultados até um pouco mais animadores. Eu vou dar um exemplo aqui, um estudo feito na Fiocruz, que é com o atazanavir, que é uma droga já bem utilizada em HIV. E ela está tendo resultados muito bons, né, inicialmente tão bons quanto o da cloroquina pré-clínico, mas até mais interessante pelo perfil de medicamento, inclusive pela inibição de um tipo de enzima muito importante na replicação viral. Vamos lembrar o seguinte, essa atividade da hidroxicloroquina e de outras drogas contra o vírus in vitro, ou seja, testado na célula infectada no laboratório, ela existe. Inclusive, ela existe para o outro SARS, para o primeiro SARS-CoV-1, que causou as outras coronaviroses lá de anos atrás. Ele já tinha proposto essa atividade, inclusive de outras drogas que também teria atividade in vitro. Agora, não vamos empolgar também. Quando tem uma atividade in vitro, quer dizer que há degás a serem galgados. Primeiro degrau, estudo pré-clínico. A hidroxicloroquina passou por alguns estudos pré-clínicos e está passando. Depois, o estudo clínico mais delineado.
A partir desse estudo clínico delineado, aí sim há uma indicação formal. Lembrando que já há recomendações em protocolos e diretrizes terapêuticas, mas ressaltando que ainda a gente não tem total elucidação se o risco-benefício é bem estabelecido. Óbvio, para aqueles pacientes que têm maior risco de morte, você tolera um maior risco de efeitos colaterais do medicamento. Para aqueles pacientes, por exemplo, saudáveis, pacientes que não estão no grupo de risco, raciocine comigo, a chance desse indivíduo ter morte ou complicação é de 0,3%, 0,4%, sendo que a chance, por exemplo, de uma arritmia com a cloroquina chega a 1,5%. Será se compensa eu correr o risco de uma arritmia cardíaca num paciente que possivelmente ele vai evoluir por um tratamento benéfico sem utilizar o medicamento? É esse questionamento que os médicos fazem. Então, a galera fica empolgada, quer tomar preventivo, tomar antes, desabastece a farmácia, tem um monte de doente de lúpus sem medicamento, graças a essa catarse, infelizmente, leiga, né? Então, deixe o seu médico utilizar quando ele achar necessário. O Ministério da Saúde está tendo recomendações e protocolos maravilhosos, então está muito bem assistido, principalmente ao nível científico e organizacional. Lembrando, os estudos ainda são preliminares e estudos clínicos a cada dia tem uma nova evolução e eu não sou empolgado. Eu acho que não é a solução, tá? Se fosse a solução, o emprego da hidroxicloroquina tinha diminuído números em países que já estão empregando, inclusive os Estados Unidos, né? Ontem eu recebi eu fiz uma live, uma menina dos Estados Unidos falou, aqui está empregando, tá lá, não fala isso porque vai pregar contra o medicamento, porque os números dos Estados Unidos não estão legais, tá? Estão aumentando muito, é o maior país, então assim, não acho que apenas a droga seria a solução, né? A solução, ela seria um misto aí, e com certeza ela não seria uma droga específica e 100% eficaz. Daniel, mais uma pergunta aqui, essa é a pergunta que vou fazer agora, do Cairo Gordim. O Cairo está perguntando assim, esse remédio vai tratar a doença também? Vai tratar a doença e também prevenir? E eu gostaria que você falasse assim, qual que é a diferença nesse momento que estão começando os estudos da hidroxicloroquina, quando ela está sendo testada, analisada, avaliada in vitro e quando ela está sendo testada e avaliada já em uma pessoa? Joia. A avaliação in vitro, a gente já tem alguns descritos e continua sendo feita algumas avaliações in vitro. Ela é feita em cultura de célula contaminada. Você tem isolamento de célula contaminada, você replica essa célula e observa se essa célula, se RNA mensageiro, vai continuar dentro da célula ou não. Quando a gente faz o tratamento, que é aquele tratamento pré-clínico, você vai usar na pessoa mesmo. Você vai pegar um paciente que tem exame positivo, você vai administrar a droga e vai acompanhar como vai comportar o antígeno viral ou a proteína viral ao longo do tratamento, comparando estatisticamente com pessoas que não estão sendo tratadas. Então, o vírus, ele tem um pico, depois ele cai, né? E da mesma forma, a pessoa que não está usando, o pico vai ter e vai cair. Então, aí a gente compara nível de mortalidade, nível de hospitalização, complicações. Então, os pacientes que utilizaram o estudo pré-clínico eram pacientes eletivos, ou seja, não eram pacientes complicados. Né? Então, para ter aquela ideia, porque é muito complicado fazer um exame, inicialmente um pré-clínico, em paciente doente, ou muito complicado, porque o nível de mortalidade é alto quando chegam na intubação, por exemplo. Então, é muito complicado você saber se a pessoa morreu pelo medicamento, ou para falta do medicamento, ou pelo... Então, os estudos começam primeiro a ser randomizados, ou seja, você vai colocar situações. As situações que estão se colocando agora são um nível... Nós tivemos aqui uma pequena oscilação na internet. Os pacientes que não Daniel, são positivos para prevenção. Então, para chegar ao nível de prevenção, você concorda comigo que eu preciso randomizar, ou seja, estratificar esse estudo com cada tipo de paciente. Isso é muito importante a gente observar que, por enquanto, a prevenção, o uso preventivo não é preconizado, apesar de alguns trabalhos sugerirem, né, fazer estudos clínicos para isso. No Albert Einstein e o Sírio-Libanês estão começando a fazer alguns estudos isso com profissionais de saúde. Ou seja, eles vão randomizar profissionais de saúde fazendo um protocolo de prevenção versus protocolos de profissionais de saúde não fazendo a prevenção. A partir desses números, a gente vai conseguir observar se realmente ele diminuiria a taxa de contaminação. Esses dados a gente não tem ainda, apesar de vociferar os apaixonados cegamente pela droga dizer. Eu não tenho paixão por droga, eu sou da ciência.
Daniel, outra questão aqui que eu vou fazer alguns relatos de pessoas que estão participando aqui da live. A Natália da Mata, vou falar o primeiro dela. Ela falando que ela faz uso da hidroxicloroquina há mais de 4 anos, pois ela tem artrite reumatoide. E ela sabe que realmente tem muitos efeitos colaterais o uso dessa droga, mas ela falando que hoje ela tem menos crises e menos dores, falando que graças a Deus e também ao uso do remédio. Outra pessoa que participa aqui é a Kátia Hudson. A Kátia está falando que ela faz uso desse medicamento, da cloroquina, há mais de 5 anos e que ela precisa realmente desse remédio. Só que ela está ressaltando assim que agora ela está tendo dificuldade de comprar, pois tem muita gente comprando sem receita e sem necessidade. E ela fazendo um apelo aqui pedindo, por favor, sabe que tem muita gente que precisa dessa droga para sobreviver e que também esse remédio tem muitos efeitos colaterais. Para comprar a cloroquina é preciso de receita ou não? Agora ela estava ela sempre foi um medicamento de prescrição médica, mas é aquele medicamento de prescrição que não necessitaria, até 3 semanas atrás, da retenção. A partir do surto mercadológico, emblemático e midiático da droga, a Anvisa rapidamente colocou ela numa portaria, que chama portaria 344, e a controlou. Então, hoje, para comprar hidroxicloroquina, é por prescrição médica com a retenção da receita. Ou seja, aquela mesma receita que você tem que ter para comprar psicotrópico. Então, hoje, não é qualquer pessoa que consegue comprar hidroxicloroquina, você necessita da receita médica. O problema é que as pessoas, às vezes, vão lá, como diria na Bahia, come o juízo do médico até o médico prescrever, mas eu gostaria até de pedir para a classe médica, por favor, não prescreva hidroxicloroquina para pacientes que não estão testados positivos ou não têm sintomas, porque isso pode causar males a outros pacientes que não tem nada a ver com a parada, o paciente de lúpus, o paciente de malária, o paciente de artrite, e esses pacientes vão sofrer muito se essa droga desabastecer. Lembrando que o governo está buscando uma produção maior, né? Hoje o laboratório do Exército, o laboratório da Marinha e o laboratório da Aeronáutica estão produzindo em média aí 1 milhão de comprimidos. Eu tenho um grande amigo que é diretor do laboratório do Exército, o coronel Arthur, ele estava conversando com ele, ele falou, olha, aumentamos bastante, nós estamos correndo muito com isso aqui, vai dar muito certo, a gente vai ter medicamentos para obedecer alguns protocolos. Então, enquanto esses medicamentos não chegam, vamos deixar os medicamentos das farmácias, os medicamentos ambulatoriais, para os pacientes ambulatoriais. Lembrando que a Covid é uma pandemia e o tratamento é único e exclusivo pelo Sistema Único de Saúde. Só complementando aqui a informação, a Kátia Hudson, ela está informando aqui que ela só queria acrescentar na fala dela que ela mora nos Estados Unidos e que lá sempre foi com receita. Daniel, eu queria contrapor aqui 2 comentários e saber a sua opinião, a sua análise sobre isso. O primeiro comentário é da Jerusa Araújo. A Jerusa está perguntando assim, quais são os efeitos em caso de superdosagem? E o outro comentário é do Péricles Silva, que ele diz assim, que ele nunca ouviu tanta besteira. Péricles, acho então você está... Obrigado pela sua participação, mas então você está se informando bem, porque besteira o que estão falando nesse tempo de coronavírus, fala assim que... Acho que nunca se falaram tanta besteira. Mas ele falando assim que os pacientes já testados por cientistas renomados não morreram em nenhum. Péricles, eu queria que você completasse sua informação com o nome desses cientistas renomados para a gente dar veracidade nesse nosso discurso, tá bom? E continuando, querem ganhar tempo quando não se tem tempo. Queria que você colocasse essas 2 falas em contraponto, uma sobre os efeitos colaterais da superdosagem e a fala do Péricles aqui que querem ganhar tempo quando não se tem tempo. Vamos lá. A gente tem que tomar cuidado, que meu pai falava uma coisa muito inteligente, e para farmacologia é muito opinião. Carreira não é pressa. Muitas vezes você sai correndo de casa com um carro e você avança 3 sinais e de repente você morre atropelado, você morre por causa de uma carreta que te passou e atropelou. Você correu, a gente não tinha tempo. Mas se você tivesse obedecido às leis de trânsito, você chegaria num ponto com menos danos financeiros, inclusive com menos danos de vida. Funciona para qualquer coisa na vida. É óbvio que a gente tem um acelerar do processo científico nesse sentido, e olha,
Não precisa de você ficar acreditando em corrente de WhatsApp, em Facebook. A melhor forma de colocar isso é olhando no site do Ministério da Saúde. É incrível o tanto de caixilhas, trabalhos e publicações científicas e que estão atentos. Você tem ali 400, 500 profissionais altamente gabaritados e estudados, e ninguém tem interesse em matar ninguém no Ministério da Saúde, nem no governo brasileiro. Eu acho que muitas vezes as pessoas julgam o cientista ou, de repente, a pessoa técnica como uma pessoa que quer matar alguém. Pelo contrário, a gente não quer lesionar as pessoas de forma desnecessária. E outro processo, os efeitos colaterais, não só na superdosagem, mas mesmo em doses terapêuticas, mas lógico, as doses agudas, elas acabam sendo mais tóxicas ainda, inclui principalmente problemas cardiovasculares, que a gente chama de prolongamento de zona QT, é uma arritmia cardíaca. Para paciente que já tem problema cardíaco, esse problema ele passa a ser grave. Você tem o risco de cegueira, mudança no paladar, surdez irreversível, problemas hepáticos em geral, além dos sintomas gastrointestinais que para alguns pacientes é quase intoleráveis, náusea, vômito, etc. Então, vamos colocar assim, ninguém está torcendo contra, não é uma questão de torcida, é questão de número. A matemática vai nos dizer se esse medicamento, ele pode ser utilizado na escala que se deseja. Hoje, até para elucidar Prélix, hoje, se eu fosse utilizar esse medicamento em todos os pacientes testados por Covid no mundo, eu não teria medicamento para testar em todos. Ou seja, pacientes graves poderiam ficar sem o medicamento porque eu estou usando preventivo em todo mundo. Você está me entendendo? Então, até o protocolo mais restritivo para o paciente mais grave é para preservar a droga para o paciente que realmente pode surtir algum benefício desse sentido. Então, na verdade, a incoerência é de quem tem muita pressa e muitas vezes essa pressa vai gerar o quê? Vai gerar diminuição ou desaparecimento da demanda do medicamento. O Ministério da Saúde hoje, ele não teria medicamento para todo mundo que tem sintoma, por exemplo. É impossível. Ele teria medicamento para os pacientes sintomáticos, mais graves, né? E ainda teria que aumentar muito a produção para manter isso. A gente está falando de uma doença que vai chegar a mais de 500 mil contaminados fácil. Né? Esse número já ultrapassou muito nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem que pensar que cada paciente desse vai usar aí 20, 30 comprimidos. Nesse universo, você tem que produzir milhões e milhões e milhões de unidades de medicamento. Além disso, a propositura desse medicamento, a gente ainda não conseguiu provar que o nível de mortalidade diminui tão significativamente assim. Os primeiros estudos da Fiocruz não são tão animadores nesse sentido, porque o que interessa no final é o número de vidas que vão ser salvas. Muitas vezes, então, a gente pode gerar mais danos do que benefícios se eu indicar isso para um número muito grande de paciente. Um segundo aspecto que vocês devem refletir também é o aspecto que a presença de um medicamento, ela não exime das ações epidemiológicas. Vamos falar de país de primeiro mundo, país sério, país que tem um sistema de saúde muito bom. Eu já morei na Inglaterra, o NHS é ótimo, né? É muito bom. No NHS, pessoal, o isolamento social horizontal, ele está sendo implantado, inclusive já com mudança da política, né, muito parecida com a nossa política do Brasil. Também tem os protocolos de hidroxicloroquina, mas observa-se que a única forma de você conseguir achatar a curva, de você conseguir atender, né, a demanda com o número de pacientes infectados é o isolamento. Não é porque alguém quer. Na verdade, não tem interesse nenhum, nem a comunidade médica, nem a científica, nem eu que sou professor, adoro dar aula, adoro movimentação, e infelizmente é ruim não só para o trabalhador, é para todos os trabalhadores, é ruim. Mas é a única forma de a gente conseguir ter o atendimento andando junto com o sistema de contaminação desse vírus, que é muito virulento. Não dá para comparar com NH1, com gripe, com outras coisas, pela velocidade que ele está se alastrando e matando gente no mundo. Daniel, mais algumas perguntas, vou fazer mais uma pergunta aqui, quero pegar mais alguns registros aqui. O Leandro Zenon, dando parabéns aos seus esclarecimentos. Eu sou meu amigo pra caramba, você é diretor do conselho, diretor financeiro, fantástico. Dando parabéns a você. A Dark Silva também, dando parabéns pelas explicações. Fantástico. A Luciana Calil falando assim, parabéns Daniel Jesus Paula pelas explicações com clareza e responsabilidade. O João Paulo está pedindo o Ronaldo Dantas para colocar aqui o link para nós podermos ver do que ele está falando aqui. Pega mais um
complementando o relato aqui da Kátia Hudson, ela aqui falou que faz uso da cloroquina, que mora nos Estados Unidos, e ela falando que realmente de 6 em 6 meses ela tem que fazer exame nos olhos para ver essa questão de risco de cegueira. Risco de cegueira, de efeitos colaterais que o remédio pode fazer, pode trazer às pessoas. A Lorena está falando assim, o uso indiscriminado leva o desabastecimento nas farmácias, deixando as pessoas que realmente necessitam do medicamento sem ele. Lembrando que o medicamento é utilizado no lúpus, na malária, na artrite reumatoide, e essas pessoas estão ficando sem acesso a esse medicamento. Daniel, eu vou pegar aqui uma pergunta do Ronaldo Dantas, que é a seguinte. Na verdade, o Ronaldo colocou 2 perguntas, só que uma, ele está falando assim que o IGESP tratou 90, não vou falar números aqui, porque eu não tenho esses dados, eu não vou repassar esses números, porque eu não pude conferir. Mas ele falando que lá no IGESP, eles trataram um número X de idosos, e que lá no hospital o número Y só ficou entubados e não houve nenhum óbito. Várias pessoas aqui na live estão pedindo o link para o Ronaldo aqui, só que antes disso o Ronaldo ele fez um comentário assim, você deixaria alguém que você ama fazer parte de um grupo controle, correndo o risco dessa pessoa que você ama tomar o placebo e morrer? Aí a pergunta que eu quero fazer a você, Daniel, é o seguinte: nesta semana, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele autorizou que médicos indiquem a receita em hidroxicloroquina, desde que eles se responsabilizem por isso. Nessa fala do ministro, o que quer dizer com isso? Vamos dizer, se um médico indica e esse paciente não melhora, vem a óbito, a família pode entrar numa ação contra o médico? Como ficaria isso? Essa fala, muitas pessoas ficaram com questionamento nessa fala do ministro. A fala do ministro é redundante, desculpa a sinceridade, porque qualquer médico ele pode receitar um medicamento segundo a sua especialidade, segundo a sua convicção clínica. A clínica é soberana nesse ponto. Vamos lá. Qualquer médico ele pode receitar a hidroxicloroquina indicando, né, um possível efeito na atividade, uma atividade contra o vírus Covid-19. Perfeito, isso aí já era. Ou seja, o que ele quis dizer é que o Ministério da Saúde ainda não colocou como uma diretriz principal. Tá? Então, por exemplo, o médico ele pode, inclusive, prescrever em situações que não são as situações que estão preconizadas no protocolo. Ele pode, mas lembrando que quando ele o faz, ele está fazendo fora do preconizado pela diretriz, porque ainda não tem estudo científico, a gente chama de uso off-label. Ou seja, o próprio fabricante do medicamento, ele não garante aquela indicação. Você vai ler em qualquer bula de hidroxicloroquina, não está lá a indicação para a Covid-19. O médico, inclusive, pode passar outros medicamentos que ele, porventura, achar conveniente. Mas lembrando que a responsabilidade sobre essa terapia será dele, mas quando ele está amparado por uma diretriz, essa diretriz tem essa atenuação nesse sentido. O que o ministro quer dizer é que muitas vezes o paciente assintomático, o paciente que não tem complicação, ele pode ter mais complicações de efeitos colaterais em detrimento de um prognóstico bom que esse paciente poderia ter da doença. Né? Então, por exemplo, uma cegueira, uma surdez. Então, ele poderia estar induzindo desnecessariamente esse processo. Mas lembrando que o paciente também, inclusive o próprio ministro falou, o paciente pode autorizar a utilizar? Sim, o paciente, junto com a critério médico, ele pode autorizar. O que o ministro falou já está na lei da diretriz e do ato médico. Qualquer médico pode prescrever qualquer medicamento em situações, e lembrando, em qualquer caso, ele é responsável por isso. Quando ele é amparado por uma diretriz ou por estudos que balizam o próprio fabricante, ele tem um tipo de proteção jurídico-médica, e do outro não. Ou sobre a resposta, você deixaria alguém participar de grupo de controle? Em pesquisa, a gente não tem essa escolha. Porque para ter dado científico, eu preciso ter grupo de controle e eu preciso ter grupo teste. Os dois grupos são importantes. Quando eu autorizo a participação em uma pesquisa, eu estou autorizando, né, esse processo, porque tem que ser duplo cego. As pessoas não podem saber quem é controle e quem é placebo. Então não existe, apesar de lógico, a gente quer usar o que a gente tem para hoje, não sei se é o bom ou o melhor, mas quando você autoriza uma pesquisa, muitas vezes esse paciente, ele não
Isso aí não existe. Se a pesquisa você escolher se ele vai ser controle ou teste, ela não seria uma pesquisa duplo cega. A própria sugestão do paciente estar utilizando algo, ela já seria o suficiente para induzir algum tipo de efeito e inabilitaria o estudo, tá? É uma hipótese, eu acho que é redundante e, infelizmente, é para quem tem pouca vivência científica. Obrigado, Daniel, muito obrigado pelas explicações. Vamos indo para a reta final aqui desse nosso bate-papo, dessa nossa entrevista. Quero fazer mais dois registros aqui. Outra é a Natália da Mata, que participou aqui, mandou uma fala, ela falando que ela também faz uso desse medicamento e que sempre está fazendo exame nos olhos, no fígado e nos rins, devido a essa questão dos efeitos colaterais da hidroxicloroquina. A Lorena Bahia falando assim, tá respondendo que é o Daniel, falando assim que realmente torcemos muito para que apareça a cura da doença, mas é preciso cautela no uso de medicamentos e que é preciso realmente seguir os protocolos clínicos para que o uso seja feito com segurança por quem realmente tem necessidade. Daniel, partindo aqui para essa reta final aqui do nosso bate-papo, reafirmo aqui que outros estudos eles estão sendo feitos também concomitante no mundo inteiro, aqui no Brasil também, para achar uma cura, algum remédio que tenha mais efeito, surta mais efeito contra o vírus. Nós já ouvimos falar, nós já noticiamos aqui, uso de plasma sanguíneo, célula do cordão umbilical, sangue de vermes marinhos, remédio para carrapato. Então, assim, existe uma gama de estudos sendo feitos ao mesmo tempo, cada um mostrando a sua eficácia, mas acho que o importante neste momento é nós salientarmos que devido a toda essa dificuldade, todo esse problema, todo esse mal que esse vírus, que o coronavírus está trazendo, se tem algo que nós podemos considerar de bom, podemos considerar de louvável, é que pelo menos esse vírus ele está unindo a ciência no mundo todo e está havendo, ainda mais com o facilitador da internet, uma fácil e rápida comunicação entre as ciências no globo todo, não é? Sim, e tem sido feito de uma maneira muito aberta, né? A gente observa que eu tenho alguns ligados em alguns reportes estrangeiros, então às vezes até reportes preliminares de estudos têm sido apresentados, né? Então a análise desses dados, eu até incentivo as pessoas, quando alguém começa a falar comigo, eu começo a mandar, né, os trabalhos, inclusive pessoas que me mandam trabalhos, olha aí, está comprovado, ele tem eficácia, o próprio trabalho já desfala, porque a pessoa às vezes lê o título do trabalho, não vê a conclusão, a metodologia, então eu incentivo a vocês a criarem esse espírito investigador, esse espírito de leitor voraz, não apenas de disseminador de informações, meias informações. Infelizmente, o mundo da internet, ele trouxe muita informação, mas ele trouxe muitas informações de uma forma digerida, às vezes de forma errônea, de forma atabalhoada. Eu ontem fiz um vídeo falando sobre exatamente o que você tinha falado anteriormente do medicamento para carrapato, a ivermectina, né, que era um medicamento veterinário antigo, o Ivomec, todo mundo falava muito deles, mais de 40 anos aí de mercado, depois veio para o uso humano, tratamento de piolho, carrapaticida, pulga, parasitose em geral, as pessoas querendo utilizar o medicamento. O estudo era um estudo feito em células, não tem nada que prove isso. Inclusive, a ivermectina provou-se ser eficaz in vitro contra vírus de HIV, contra vírus da dengue, e quando foram para o estudo clínico, não confirmou a eficácia. Pode ser que confirme para o coronavírus? Não sei, mas esse estudo não empolga quem entende. Tá? Mas assim, é um diretivo? É um diretivo. Existe uma estatística, mais ou menos, que é para cada substância que sai do mercado altamente comprovada, provavelmente eu estudei 10 mil. Né? Então, o número de substâncias é mais ou menos isso. Para cada 10 mil que inicia uma triagem farmacológica, a efetividade real e o mercado vai para uma. Então, por isso que o cientista, o farmacologista, o médico, o clínico, o farmacêutico, os cientistas dessa área, eles trabalham muito, e cada um trabalhando com uma área separada. Então, vamos confiar na ciência. O que trouxe o homem a essa expectativa de vida foi a ciência. O que trouxe a gente até aqui foi a ciência, foi a inovação. Né? O que faz a gente sobreviver é a epidemiologia e são os estudos.
Infelizmente, o terraplanismo, ciências infundadas ou misticismo dentro do nosso conceito, ele atrapalha bastante a ciência, e vamos confiar na estatística, na ciência, porque ela tem nos trazido muitos resultados. Daniel, muito obrigado mais uma vez. A sua participação aqui na nossa live, nessa entrevista, enriqueceu muito o nosso diálogo aqui, a nossa conversa. Espero que quem assistiu aqui também tenha gostado das explicações aqui dadas pelo Daniel. Agradeço a todos os comentários, todos os compartilhamentos, todas as curtidas. Infelizmente aqui tá, gente, eu tô acabando aqui. Vou ler aqui os últimos comentários. Começar aqui com a Maria Isabel de Souza, que é uma web espectadora nossa que é assídua, fiel. Faço questão de ler o comentário dela, porque ela participou de uma outra live em que ela disse que ela faz uso da hidroxicloroquina, que ela comprava o medicamento a R$ 49, ela tem a artrite reumatoide, e que hoje ela não está encontrando o remédio nas farmácias, e quando encontra, está com a singela bagatela de R$ 250 o remédio que ela comprava antes a R$ 49. Ela falando assim que antes realmente não precisava de receita especial branca, e ela faz uso contínuo, e que agora não está conseguindo comprar, porque ela não pode ir ao cais pegar a receita, porque ela é do grupo de risco, e sem contar que o preço subiu exorbitantemente, como eu falei aqui. A Cíntia Lorena Oliveira dando parabéns aqui pela live, falando que foi muito bom contar com uma autoridade em medicamentos para falar sobre a cloroquina. Quem mais participando aqui? A Cristina Xavier de Almeida falou assim: as pessoas querem acreditar em uma cura milagrosa para manter as esperanças, mas concorda que temos que avaliar com muita cautela, porque a doença é nova e os estudos ainda são preliminares. E dando parabéns a você, Daniel, pelas suas explicações. A Kátia Hudson falando que é a melhor explicação que ela ouviu até o momento sobre essa medicação, que nem lá nos Estados Unidos ela ouviu e teve uma explicação tão boa quanto essa. A Maria Isabel, colocando outro comentário aqui, ela falando que para nós, usuários de cloroquina, essa ampla divulgação só está dificultando a compra, e que agora ela está, infelizmente, ela está com muita dor e precisando tomar esse remédio para que ela volte ao normal. Daniel, eu vou te acionar mais uma vez, que eu acho que é importante nós reforçarmos aqui, tanto os médicos, os farmacêuticos, que não vendam, que não prescrevam esse remédio para quem não precisa no momento, e para quem tiver comprado esse remédio como forma de prevenção ao coronavírus, que ele tenha um pouco mais de consciência social, que ele volte à farmácia, devolva esse remédio, entregue ou se não repasse para alguém que está em necessidade, alguém que tenha realmente alguma doença no momento, e que esse remédio faça efeito, que ajude na vida dessa pessoa, não é? Concordo com você, Frank. A nossa função hoje é ajudar uns aos outros, né? A gente não pode deixar o mundo nosso real atrapalhar o mundo já presente das outras pessoas, né? Às vezes eu brinco muito com o aluno. Às vezes o aluno ele quer chegar à excelência antes de ser o regular, bom, ótimo. Então o medicamento é a mesma forma. Queridos, o apelo do Frank é perfeito. Não estoque medicamentos, não estoque álcool em gel, não estoque máscara, porque o profissional de saúde está desabastecido, o doente de artrite, malária, de lúpus vai ficar desassistido. Inclusive, né, o medicamento está sendo mais produzido pelo Ministério da Saúde, visando a mais alta do pico que a gente vai ter nas próximas semanas, e provavelmente, se tiver benefício, a gente torce muito para que os dados, e a gente vai ter muitos dados disso no final, sejam positivos. Tem que lembrar, Frank, que nem toda catarse popular ela termina no medicamento registrado e com efeito. Você vai lembrar do caso da fosfetanolamina sintética para o câncer. Você lembra dele? Sim, sim. Esse medicamento houve uma comoção política, um barulhão danado, foram para os testes clínicos, a justiça até autorizava pessoas a utilizar, muitos paravam seus tratamentos regulares e conseguiu se provar ineficaz em todos os tipos de câncer.
Então, quantas pessoas, o quanto dinheiro, quanta comoção, quanta esperança foi gasta nesse sentido, em detrimento às evidências científicas, por causa de estudos in vitro isolados ou conceitos científicos de poucas pessoas. Então, a ciência, às vezes ela é implacável, às vezes ela não lida com o sentimento, e eu sei que nesse é um momento de comoção, e é um momento de torcida. Não é porque eu torço por alguma coisa que eu tenho que sabotar para dar certo ou dar errado. Então, por isso que é importante, mais uma vez, quando alguém me chega e fala, você deixaria sua mãe participar de grupo controle? Primeiro, a gente não escolhe ciência. A ciência, ela é imparcial, ela é amorfa, ela é religiosa, ela é apolítica, inclusive. Então, vamos tentar pegar nossas convicções políticas, deixá-la um pouquinho de lado e vamos pensar no que é melhor para a saúde. Se puder, fique em casa, proteja os seus idosos, os seus grupos de risco, e vamos continuar, porque eu acredito muito que depois dessa tempestade vai vir um nível de consciência muito superior e muito mais maturidade para a gente brasileiro, que a gente está precisando muito. Tá bom, muito obrigado. Nós conversamos hoje aqui com o diretor secretário do Conselho Regional de Farmácias aqui de Goiás, o Daniel Jesus. Daniel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E reforçando aqui o meu agradecimento a todos vocês que nos assistiram, que compartilharam, que curtiram, que comentaram, que deram o seu depoimento aqui. Muito obrigado mesmo. E fica o nosso recado meu e aqui do Jornal Popular, que se puder, neste momento de dificuldade, fique em casa, preserve ao seu amigo, a sua família, o seu companheiro de trabalho, aquele seu amigo do bar, aquele dono do bar que você gosta dele. Vamos nos preservar nesse momento, juntos, mas separados. Nós estamos unidos no combate a essa pandemia do coronavírus no Brasil. Cada um fazendo a sua parte, com certeza nós vamos passar por esse momento difícil. Muito boa tarde a todos. Daqui a pouquinho já vamos ter mais uma live. Nós vamos falar para pessoas, vamos dar um panorama de como que está o combate do coronavírus aqui no Brasil. Para você que porventura venha a ser infectado, como se proceder. Se algum parente seu foi infectado, alguém muito próximo, alguém do seu convívio, do seu contato, venha a ser infectado também, como você deve se proceder. E às 16 horas também nós vamos tirar dúvida sobre o imposto de renda. Lembrando que o imposto de renda foi prorrogada a data de entrega da declaração. O Jorge Martins, consultor da Receita Federal aqui em Goiás, vai tirar todas as dúvidas. E às 17 horas nós temos o Prosa News, Michel Queiroz, trazendo aí o que é de mais importante e relevante no dia de hoje, aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo. Um grande abraço a todos. Se puder, siga também o Popular nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Só digitar Jornal Popular e ficar muito bem informado. Boa tarde, um abraço a todos e até a próxima live aqui. Tchau!